Durante décadas, algo percorreu o interior do Brasil silenciosamente. Algo que não deixava rastros comuns. Algo que atacava durante a noite e que, ao amanhecer, deixava apenas corpos, sem sangue. Não havia barulho, não havia sinais de luta, apenas animais mortos, perfeitamente perfurados, como se algo tivesse sugado cada gota de vida de dentro deles. As primeiras histórias começaram a surgir em áreas rurais, fazendas isoladas, sítios afastados, regiões onde a noite é escura demais e o silêncio é profundo demais. Criadores de gado acordavam com um pressentimento estranho. Algo não estava certo, e quando iam até o curral, encontravam o impensável. Cabras, galinhas, porcos e até bois, sem sangue, sem órgãos removidos, sem sinais de ataque de predadores comuns. Apenas duas marcas, sempre duas, perfeitamente alinhadas. Veterinários foram chamados, autoridades locais investigaram, mas ninguém conseguia explicar. Os animais não apresentavam hemorragia, não havia mordidas típicas, não havia pegadas claras. O nome surgiu quase como uma piada, mas rapidamente se tornou um medo. Chupa-cabra. No início, a mídia tratou como histeria coletiva. Diziam que eram ataques de cães selvagens, de onças, de morcegos, mas nenhuma dessas explicações se sustentava. As perfurações eram limpas demais, a drenagem de sangue era completa demais, e o padrão se repetia em estados diferentes. Minas Gerais, Goiás, Paraná, Bahia, Nordeste. Regiões distantes, sem ligação direta, mas com a mesma história. Algumas testemunhas afirmaram ter visto algo, uma criatura pequena. Outras diziam que era grande. Algumas descreviam olhos vermelhos, outras pele acinzentada. Havia quem dissesse que ele andava sobre duas pernas, outros juravam que se movia como um animal, mas quase todos concordavam em uma coisa: não parecia natural. Em certos relatos, o chupacabra saltava muros altos com facilidade. Em outros, desaparecia no meio do mato sem fazer barulho algum, como se conhecesse perfeitamente o terreno. Uma testemunha no interior de Goiás afirmou que viu a criatura parada, observando o curral. Segundo ela, o animal parecia inteligente, como se estivesse escolhendo. Quando ela piscou, não havia mais nada ali. Em outra região, no Nordeste, um fazendeiro disse que ouviu um som estranho durante a madrugada. Não era uivo, não era grito, era algo metálico, algo que vibrava no ar. Quando ele saiu com a lanterna, os animais já estavam mortos. Casos semelhantes começaram a surgir fora do Brasil, Porto Rico, México, Chile, mas o que chamou a atenção foi a semelhança dos relatos. Sempre à noite, sempre sem sangue, sempre sem explicação. Alguns pesquisadores começaram a levantar hipóteses inquietantes. E se não fosse um animal? E se não fosse terrestre? Teorias surgiram rapidamente. Criatura geneticamente modificada, experimento militar que escapou, ser extraterrestre, entidade interdimensional. Nenhuma teoria era confirmada, mas nenhuma conseguia ser descartada completamente. Em certos ataques, marcas no solo sugeriam algo semelhante a garras, mas em um formato que não correspondia a nenhum animal conhecido da fauna brasileira. Em outros casos não havia marca nenhuma, como se a criatura simplesmente não tocasse o chão. Alguns moradores passaram a evitar sair à noite, outros reforçaram cercas, alguns deixaram luzes acesas até o amanhecer, mas nada parecia impedir os ataques. Houve relatos de cães que se recusavam a sair de casa, cavalos agitados sem motivo,
e galinhas que simplesmente morriam, sem ferimentos visíveis. Em uma pequena cidade, um grupo decidiu fazer vigília armada. Passaram a noite acordados. Nada aconteceu, mas no dia seguinte, um animal foi encontrado morto a poucos metros do local da vigília. Como se algo estivesse observando, esperando. Com o tempo, os casos diminuíram, a mídia parou de noticiar, e o assunto virou lenda. Mas os moradores mais antigos dizem que ele nunca foi embora, apenas ficou quieto. Alguns afirmam que ataques ainda acontecem, mas não são mais divulgados. Outros dizem que o chupacabra aparece em ciclos, décadas de silêncio, seguidas de surtos. E a pergunta permanece: o que era aquilo? Um animal desconhecido? Um erro científico? Uma criatura que nunca deveria existir? Ou algo que simplesmente não entendemos? Talvez algumas lendas nasçam do medo, mas outras nascem de algo real demais para ser ignorado. Se o chupacabra existiu, ou se ainda existe, ele pode estar mais perto do que imaginamos, observando no escuro, esperando a próxima noite silenciosa. E talvez o verdadeiro mistério não seja o que ele é, mas por que nunca conseguimos encontrá-lo. Um homem no interior do Paraná afirmou que voltava para casa quando viu algo parado na estrada de terra. A luz do farol iluminou apenas parcialmente a figura, mas foi o suficiente. Ele descreveu olhos grandes demais para um animal comum, um corpo magro, pele opaca, sem pelos, e uma sensação de paralisia que tomou seu corpo por alguns segundos. Quando conseguiu se mover novamente, a estrada estava vazia. No dia seguinte, uma ovelha foi encontrada morta a poucos metros dali, sem sangue. Outro relato veio do interior da Bahia. Uma mulher acordou com os animais fazendo barulho no quintal. Quando abriu a janela, viu algo pulando o muro com facilidade impossível. Ela disse que não parecia pesado, mas também não parecia natural. O detalhe que mais a marcou foi o silêncio. Nenhum som ao tocar o chão, nenhum som ao desaparecer na escuridão. Alguns estudiosos começaram a analisar os casos sob outra perspectiva. E se o chupacabra não fosse uma criatura única? E se fosse um fenômeno? Algo que se manifesta de formas diferentes, em lugares diferentes, mas sempre seguindo o mesmo padrão? Essa teoria explica por que as descrições variam, porque alguns dizem que ele anda sobre duas pernas e outros dizem que se move como um animal. Talvez as pessoas não vejam exatamente a mesma coisa. Talvez vejam apenas o que conseguem compreender. Há também a hipótese de que o chupacabra seja um predador ainda desconhecido pela ciência, um animal noturno, raro, extremamente adaptado ao ambiente. Mas essa teoria falha em um ponto crucial. Nenhum animal conhecido drena completamente o sangue sem causar destruição interna. E nenhum animal deixa perfurações tão limpas. Em certos casos, exames indicaram que os órgãos internos estavam intactos, como se algo tivesse retirado apenas o que precisava. Precisão, não violência. Essa característica levou alguns pesquisadores a levantar uma hipótese ainda mais perturbadora. E se os ataques não fossem predatórios, mas experimentais? Como se algo estivesse coletando material, testando, analisando. Em algumas regiões, moradores relataram luzes estranhas no céu nas mesmas noites dos ataques. Luzes silenciosas, movimentos bruscos, desaparecimentos repentinos. Nenhuma confirmação oficial, nenhuma explicação satisfatória. Coincidência ou conexão? Há ainda registros de interferência em rádios, falhas elétricas, câmeras que simplesmente pararam de funcionar durante a madrugada, sempre nos horários dos ataques. Em uma pequena comunidade rural, todos os relógios pararam exatamente no mesmo horário durante uma dessas noites. Quando voltaram a funcionar, um animal havia sido encontrado morto. Algumas pessoas começaram a se perguntar se o chupacabra não estaria ligado a algo maior, algo que não age apenas fisicamente, mas também influencia o ambiente. O medo, o silêncio, a sensação de vigilância. Moradores relataram sonhos estranhos antes dos ataques, sonhos com olhos observando no escuro, com sombras se movendo sem forma definida. Após os ataques, esses sonhos cessavam, como se algo tivesse sido satisfeito.
Em outra cidade, uma criança afirmou que o bicho falava com ela, não com palavras, mas com imagens na mente. Os pais não levaram a sério, até que naquela mesma noite, os animais do quintal foram encontrados mortos. Alguns investigadores sugerem que o fenômeno do chupa-cabra pode estar ligado a regiões específicas, lugares com histórico de relatos estranhos, aparições, fenômenos luminosos, como se certos locais fossem mais sensíveis. Com o tempo, o assunto começou a desaparecer dos noticiários, sem explicação, sem encerramento oficial. Mas o silêncio nunca significou o fim, apenas esquecimento coletivo. Porque enquanto a mídia esquece, as pessoas que viveram isso nunca esquecem. Até hoje, moradores rurais evitam deixar animais soltos à noite. Alguns juram que ainda veem sombras se movendo ao longe. Outros dizem ouvir sons metálicos no meio do mato. E sempre que algo estranho acontece, o nome volta a ser sussurrado. Chupa-cabra. Talvez ele seja apenas uma lenda, criada pelo medo, alimentada pela imaginação. Ou talvez seja algo real demais para ser aceito, algo que desafia explicações simples. Porque algumas perguntas continuam sem resposta. Porque o padrão é sempre o mesmo. Porque nunca houve um corpo capturado. Porque os ataques cessam sem aviso e depois retornam. E, principalmente, se ele nunca existiu, por que tantas pessoas ainda têm medo de falar sobre isso? Talvez algumas coisas não precisem ser vistas para serem reais. Talvez algumas presenças existam apenas na fronteira entre o que entendemos e o que preferimos ignorar. E se o chupa-cabra ainda estiver por aí, talvez agora ele esteja apenas esperando. Esperando a próxima noite silenciosa. Obrigado por permanecer até aqui. Se você quer continuar explorando histórias como essa, siga agora o canal Sombras do Inexplicável.